Olá, gente querida. Hoje é dia 16 de julho. É festa na igreja. Festa de Nossa Senhora do Carmo, que é tão querida aqui no estado de Pernambuco. A Basílica do Carmo em Olinda, no dia de hoje, está fervilhando de gente. É uma beleza imensa perceber como as pessoas veem em Maria um caminho bonito que aponta para Cristo. A sua ternura, a sua bondade, a sua maternidade, tudo em Maria Santíssima aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, temos dois elementos tão bonitos no texto do Evangelho de hoje. O primeiro deles, essa longa discussão sobre os irmãos do Senhor, já tratamos inclusive num vídeo específico, você pode depois procurar no canal. Mas eu posso dar duas palavras sobre isso, dizer em brevíssimas mensagens como a Igreja Católica compreende e interpreta essa expressão irmãos de Jesus ou irmãos do Senhor. Primeiro, é bom recordar a estrutura social de Israel, que era marcada não pela família nuclear, composta de pai, mãe e dois filhos, como é hoje em muitos lugares, às vezes nem filhos há, mas em Israel, no tempo de Jesus, funcionava a estrutura clânica, a família alargada, a família grande. E a família alargada envolve os primos, os sobrinhos, os tios, os avós, os bisavós, então todo o clã, toda aquela pequena comunidade, aquela família alargada, aquela parentela, fazia parte dos laços clânicos baseados em laços sanguíneos. Assim, por exemplo, Tiago, filho de Alfeu, que é primo de Jesus, depois chefe da igreja de Jerusalém, ele é conhecido e é chamado de o irmão do Senhor. Se você quiser dar uma olhadinha nessa história dos irmãos de Jesus, por favor, anote estas citações bíblicas. Primeiro, Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Ali se diz que os irmãos de Jesus, percebam que Marcos não diz os filhos de Maria, Marcos diz os irmãos de Jesus, são duas coisas distintas. Os irmãos de Jesus são Tiago, José, Judas e Simão. E ele também tem algumas irmãs. Ora, Marcos não chama estes de filhos de Maria.
mas chama de irmãos de Jesus. Depois encontramos na notícia sobre as mulheres aos pés da cruz, anote agora no seu caderno, Marcos 15, 40 e 41. Marcos 15, 40 e 41. Ali se diz que aos pés da cruz de Jesus estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Pronto, apareceu quem é a mãe destes irmãos do Senhor. Maria, mãe de Tiago, o menor, e mãe de José. Aí você pode me dizer, mas essa Maria não é também a Maria, mãe de Jesus? Não. Isso é muito claro no texto de hoje. Se vocês olharem, por exemplo, em Marcos, capítulo 3, versículo 31, Marcos 3, 31, como é que o evangelista São Marcos chama Maria Santíssima, a mãe de Jesus? Marcos chama Maria, a mãe de Jesus, de sua mãe. Sua mãe. Portanto, não teria sentido se em todo o evangelho de Marcos, quando se refere a Maria Santíssima, Marcos a chama de sua mãe, isto é, a mãe de Jesus, a mãe dele. E aqui, aos pés da cruz, estão Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor e de José. Marcos não diz sua mãe, portanto, esta Maria é outra Maria, não é a mãe de Jesus. E uma terceira mulher, identificada como Salomé. Assim, no Evangelho de Marcos estão aos pés da cruz Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé. Ponto. Terceiro, Mateus 27, 55 e 56. Mateus 27, 55 e 56. Quais são as mulheres que estão aos pés da cruz? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, que aqui coincide plenamente com Marcos, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Provavelmente esta mãe dos filhos de Zebedeu é Salomé, que aparece no Evangelho de Marcos. Portanto, Mateus seria coerente também com o texto de Marcos. Maria Madalena, uma outra Maria, que é mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Lucas não temos informações importantes para essa identificação, e aí vamos ao Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Em João 19, 25, encontramos as mulheres que estão aos pés da cruz. João diz que estavam sua mãe, isto é, a mãe de Jesus. Mais uma vez volta aqui a característica, quando os evangelistas querem se referir a Maria, chamam-na de sua mãe. Então estão aos pés da cruz sua mãe, a irmã de sua mãe e Maria Madalena. Este segundo elemento é que é importante, a irmã de sua mãe. Muito provavelmente esta irmã de sua mãe é exatamente Maria de Cleofas, a mãe de Tiago, o menor, e de José. Então, para a Igreja Católica, Tiago, o menor, José, Judas, Simão e as outras irmãs do Senhor são, na verdade, filhos e filhas de Maria de Cleofas. E Maria de Cleofas, Maria casada com Cleofas, é irmã de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, Tiago, José, Judas e Simão são, na verdade, primos de Jesus e, portanto, como era tradição na época, todos os membros do clã, de certo modo, são chamados de irmãos e irmãs. Seja por laços de parentesco, seja por laços religiosos, pertencentes a um mesmo grupo político, social ou religioso. Irmãos do Senhor.
Contudo, essa informação toda que eu dei para vocês é importante para dirimir dúvidas e questões. Mas muito mais importante é o que eu vou dizer agora. Mateus está querendo nos dizer que Maria e os parentes de sangue de Jesus são importantes? São muito importantes. Tiago, por exemplo, Tiago o menor, Tiago, filho de Alfeu, depois da morte de Pedro, Tiago, na verdade, quando Pedro foi para Roma, Tiago se tornou o coordenador, o chefe dos cristãos da Igreja Cristã de Jerusalém. E mais adiante, ele foi também martirizado, foi assassinado. Então, por aqui a gente percebe a importância dos irmãos do Senhor. Mas por que eles são mais importantes ainda? Jesus dá o critério. O critério fundamental não é o laço de sangue. O critério fundamental não é o parentesco. O critério fundamental é fazer a vontade de Deus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse sim é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Então, Maria Santíssima é muito importante porque ela é uma destas discípulas fiéis. Ela faz plenamente a vontade de Deus. Ela diz: eu sou a escrava do Senhor. Faça-se em mim a vossa vontade. Então, Maria Santíssima é plenamente a primeira discípula, por excelência, ela é a discípula perfeita, porque ela faz todo o percurso do cumprimento da vontade de Deus. Ela sempre esperou a realização das promessas divinas e, por meio do seu sim precioso, ela participa de modo tão belo desse mistério da salvação, oferecendo o seu seio virginal para que nosso Senhor Jesus Cristo se encarne. O Verbo eterno se encarna e se faz história. Com Maria e em Maria, também nós participamos de modo tão belo e profundo desta espera admirável da vinda do Senhor. Mas nós esperamos a vinda do Senhor cumprindo, fazendo, realizando a sua santa vontade. Dessa forma, de algum modo, todos nós nos tornamos familiares de Cristo. Torna-se familiar, parente, próximo de Jesus, quem faz a sua vontade. Para fazermos parte da família de Jesus, precisamos então estar atentos, cumprir, viver e ensinar a santa palavra de Deus. Vamos então nos unir ao grupo dos discípulos e discípulas de Jesus, cumprindo a sua santa vontade, e assim fazendo, nos tornamos irmãos e irmãs, membros desta bela família que é a família do Senhor. Um abraço a você. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.